Então, nós vamos dar sequência ao painel aeroespacial com a palestra Compósitos em Fibra de Carbono, Oportunidade na Construção de Aeronaves. O palestrante é Carlos Leão Liutwiller, que é gerente de vendas e marketing da América do Sul, da Teijin Carbon América. Depois da apresentação do Carlos, tem ainda da Essinger, na parte de aeroespacial, e depois nós temos o painel grafeno, né, que começará às 15h30, não mais às 15h, como a gente havia anunciado, em virtude de um dos palestrantes ter um problema de saúde familiar e não poder apresentar o evento. Então, dando sequência, chamar o Carlos Leão. Então, já fiz a apresentação. Tenha uma ótima palestra e muito obrigada pela participação, Carlos. Obrigado, Simone. Ok. Boa tarde, pessoal. Primeiro, em nome da Teijin, gostaria de agradecer a oportunidade para a gente apresentar aqui o nosso material, agradecer a organização da FEIPLAR aqui do painel de compósitos. E eu vou falar um pouco aqui, desenferrujando depois de tanto tempo, fazendo uma apresentação. Eu moro aqui perto, então tive o privilégio de vir até o estúdio. Estamos aqui todos de acordo com os protocolos. Eu vou falar um pouco sobre os compósitos de fibra de carbono e oportunidades na construção de aeronave. Por favor. Eu vou começar minha apresentação fazendo uma pequena introdução do grupo Teijin. Depois falarei sobre a Teijin Carbon, a divisão de fibra de carbono, e entrarei efetivamente nos materiais que nós vamos falar aqui para que se destinam. Uma visão geral do grupo Teijin. A Teijin ela tem uma filosofia corporativa de garantir a melhora da qualidade de vida para o meio e para o ser humano. Nós temos a Teijin tem uma visão de longo prazo para garantir uma melhor saudabilidade para o meio. E também nós temos um código de conduta muito interessante que prevê que nós trabalhemos todos em conjunto nessa empresa, respeitando os aspectos de meio ambiente, integridade social, integridade de acordo com o compliance mundial. A Teijin ela tem 13 divisões, basicamente, divididas em 4 clusters, 4 grandes negócios. O primeiro grande negócio é a divisão de materiais. A divisão de materiais, ela basicamente cobre algumas peças que nós produzimos para o mercado automotivo, bem como para o mercado aeroespacial. A produção da aramida. A Teijin é o maior fabricante mundial de aramida, o nome comercial de Tuaron, Tecnora e Conex, Teijin Conex. E nós fabricamos também resinas, policarbonato, ABS, SAN, a fibra de carbono e os seus derivados e separadores de bateria. Nós temos uma divisão Healthcare que cobre desde alimentos funcionais, equipamentos de rastreio e acompanhamento de monitoramento de saúde, próteses e vitaminas e ainda uma área de vacinas. Tem uma outra divisão que está dedicada a converter ou produzir tecidos especiais, seja para roupas de bombeiro ou veículos, ou mesmo se você estiver no Japão, em Tóquio, nas grandes cidades, é possível você encontrar roupas com a marca da Teijin. E temos uma outra divisão que envolve os negócios de TI, que trabalha basicamente na internet das coisas e também em rastreio de sistemas de monitoramento de saúde. Os negócios, as vendas do negócio da Teijin, basicamente 73% das vendas efetivamente estão nos negócios de materiais, 18% estão na área de healthcare e 7% estão na área de TI. Porém, assim, até por conta do que houve na pandemia, onde os negócios de materiais foram muito afetados, particularmente a nossa divisão aeroespacial foi muito afetada por tudo que aconteceu pela Covid, o negócio de healthcare representou do lucro efetivamente quase 40% do negócio da Teijin. A Teijin hoje conta com 172 sites de produção e nós temos um pouco mais de 21 mil empregados espalhados pelo mundo. Um tema muito marcante na Teijin, que se fala quase que todos os dias, é o tema de Diversity and Inclusion. A Teijin tem uma política muito importante implementada de favorecer a diversidade e a inclusão, seja de cor, raça
ou opção sexual. A história da Teijin, ela tem um pouco mais de 100 anos. Hoje completou 103 anos em junho desse ano. Ela foi fundada em 1918 com a produção no Japão de rayon. Em 1999, a Teijin comprou o antigo negócio da Akzo de fibra de carbono e aramida, e desde então fez investimentos maciços para ampliar a produção desses dois itens, tanto na Holanda, no caso da aramida, quanto da fibra de carbono em várias partes do mundo. Falando efetivamente da divisão Teijin Carbon, eu coloquei aqui embaixo o Toho Tenax América, porque até abril de 2018 esse era o nome da empresa, e muita gente ainda nos procura pelo antigo nome. Como parte do branding da empresa, de acerto da nomenclatura, a nossa divisão mudou para Teijin Carbon em 1º de abril de 2018. Bom, basicamente a Teijin Carbon fabrica filamentos de fibra de carbono, desde módulos standard, intermediário e de alta performance, com sizings, creio que todos são familiares a isso, mas sizing é o acabamento superficial que você dá na fibra. Nós trabalhamos com epóxi, poliuretano, termoplásticos e até níquel coated. A Teijin, em termos de produção de filamento, a Teijin é uma das 5 maiores do mundo em volume. Em questão de fibra curta ou fibra cortada, a Teijin é a maior fabricante mundial de fibra cortada. Nós temos as fibras cortadas e as fibras moídas. Nós temos também o PAN oxidado. O PAN oxidado é o intermediário da fabricação de fibra de carbono. Quando você parte da poliacrilonitrila, a PAN oxidada é o imediatamente anterior a você fazer o processo efetivamente de carbonização. E entrando especificamente no que nós vamos falar aqui hoje, nós temos uma produção de no creeping fabrics, ou dry reinforcement, são tecidos especiais, e nós temos uma produção grande de termosets. Eu não vou me arriscar a traduzir termosets, porque algumas pessoas do mercado brasileiro chamam de termorrígidos, outros de termofixos, então vai ficar como termosets. E nós temos uma linha grande de epóxis, BMIs, e eu vou falar, hoje especificamente, eu vou falar de Rapid Cure, cura rápida. E nós temos uma linha de termoplástico bastante interessante que produz ou deriva de PIC, PAEC e PPS, especificamente para o mercado aeroespacial. Então, entrando aqui no Dry Reinforcement, esse é um aspecto, uma foto de como ele se parece. O No Creeping Fabric, ou Dry Reinforcement, basicamente são tecidos semi-acabados para aplicações em composites. É um tecido, uma construção muito interessante, porque, não sei se vocês conseguem observar na foto que está aí colocada, mas é um tecido que você consegue construir com vários ângulos. A construção do tecido pode ser feita com os fios colocados em vários ângulos. Nós conseguimos construir tecidos com até 5 direcionamentos diferentes no mesmo tecido. Ou seja, você pode ter desde bidiagonal, biaxial, triaxial, quadriaxial, e é uma linha de produtos bastante sofisticado. Esses materiais são produzidos hoje na Alemanha, e num equipamento bastante interessante. Nós investimos anos na produção, no desenvolvimento desse material, desse equipamento, e nós temos, segundo o mercado, nós temos a maior máquina de fibra de carbono disponível para a produção de tecidos de fibra de carbono. Nós conseguimos fazer tecidos com até 254 centímetros de largura. Basicamente, esses tecidos, o que você tem de grande diferencial na construção desse tecido? Você consegue escolher qual é o ângulo que você quer, você consegue definir qual é o ângulo da construção de cada fio, cada uma dessas camadas você consegue trabalhar até 97 gramas por metro quadrado. Em termos de construção de fibra de carbono, isso é uma gramatura relativamente baixa. Nós desenvolvemos uma tecnologia super avançada na maneira de costurar esses tecidos, aqui dito como stitching. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E entre as camadas, você consegue fazer adição de vários tipos de resina. Você pode colocar, por exemplo, desde um agente endurecedor até um agente compatibilizante. E, como eu disse, ele trabalha com largura de 254 centímetros ou também está disponível em 127, que é mais típica no mercado. Então, ali, um exemplo na lateral
Ou seja, você pode ter uma construção que seja mais 30, menos 30 graus, mais 45, menos 45, mais 60, menos 60, e assim vai. Ou uma situação ortogonal típica, 0,90, triaxial, qualquer uma que seja. Ou seja, você consegue ter até 5 camadas numa construção. Por que 5 camadas? A primeira e a última tem que ser a 0 grau e as 3 do meio, ou seja, como se fosse um sanduíche de camadas, você pode fazer o tipo de construção que você quiser. Comentando sobre o stitching, que eu comentei, falei que foi feito um trabalho bastante interessante no stitching. Nós temos desde essa construção que são pilares, ou até a forma tricô, ou a forma combinada nos dois. O que é isso? O que isso é interessante para esse material? É uma pena que nós não estamos presencial, porque tem amostras desses tecidos e eles ficam bastante homogêneos. Então, você consegue, a partir de um tecido recolhido desse tipo de no creep fabric, fazer um processo de corte, e eu não sei se vocês conseguem observar aí como o material está super bem adaptado a esse molde, nessa construção. Eu não consegui achar uma palavra em português, mas o drapping, ou drapabilidade dele, está bastante próxima. Aqui eu peguei um exemplo de um tipo de costura convencional, esse aqui que está marcado em vermelho. Você pode observar que, às vezes, num sistema de costura convencional, você pode ter a formação de algum tipo de vinco ou obstrução aqui, que não vai permitir uma boa aderência ao molde. Já ali marcado como em azul, veja que com as melhoras que nós fizemos no processo de stitching ou de costura, você tem uma perfeita moldagem do material à peça. Esse tecido também, para quem é do mercado aeroespacial, está familiarizado ao NIAR, NCAMP, eu não sei se eu preciso falar isso, mas de qualquer jeito é um órgão regulador americano, um órgão certificador, qualificador, onde você submete o seu produto a essa qualificação, e o nosso material é o primeiro qualificado pelo NCAMP ou pelo NIAR nesse tipo de aplicação. Ou seja, para uma aplicação aeroespacial você pode ganhar etapas num processo de alaubo ou de aprovação. Particularmente esse homologado ou aprovado pelo NCAMP foi feito por um fio tipo AMS, ou módulo intermediário, de 24 mil filamentos. A opção pelo 24 mil filamentos foi por causa de preço, o custo, né, na verdade. Ele tem uma construção bastante interessante, mais ou menos 45, 190 gramas por metro quadrado por camada, e tem aí os agentes endurecedores no meio. Ele também foi aprovado da mesma maneira, com 127 ou 254 centímetros de largura. Esse material, isso está amplamente divulgado, isso foi publicado na Composite World e outras revistas também. Esse material, exatamente esse tecido, ele foi usado pela Spirit Aerosystem para qualificar um spoiler do Airbus A320. Então, esse projeto foi muito bem elaborado e representou uma redução de custos significativa quando comparado ao processo anterior, que utilizava um prepreg com uma estrutura em honeycomb, ou sanduíche honeycomb nessa estrutura. A economia aqui, ou redução de custo, foi bastante interessante. Então, como eu disse, pena que a gente não está presencial onde vocês pudessem ver ou sentir como essa amostra, mas basicamente o material ele é bastante macio, bastante homogêneo, você não tem ondulação no tecido. E isso acaba com que você tenha uma melhor adaptabilidade ou performance desse material no molde. Ou você, aqui dito como drapabilidade, que eu não achei essa palavra em português, então você consegue conformar peças de geometria complexa de uma maneira ótima. As propriedades são muito semelhantes aos pré-pregs existentes no mercado, até porque você consegue fazer a construção que você quer, né? E você tem aqui um grande conteúdo de fibra. Esses tecidos têm até 58% de conteúdo de fibra na sua construção. Então, você consegue ter uma excelente propriedade mecânica aqui. Então, basicamente, o material ele tem você pode dizer que ele permite você produzir em altas taxas de produção. Ele tem um shelf life longo, porque ele não requer estocagem em ambiente refrigerado, excelente propriedade mecânica, e você não tem a formação de ondulação nesse tecido.
Pulando aqui um pouco rapidamente para os nossos termosets de cura rápida, uma representação aqui, eu vou mostrar, embora a gente está falando no painel aeroespacial, eu preciso mostrar aqui um exemplo do que um processo que está adaptado para o mercado automotivo. Então, na verdade, nós temos uma linha grande de materiais, mas eu me é permitido mostrar esse de automotivo aqui no slide, embora tenha um filme na frente mostrando uma outra peça que é para o mercado aeroespacial. Mas, basicamente, você passa aqui, ó, tem uma representação, você sai de um processo entre a pré-forma, a compressão no molde e a retirada do molde, você tem um ciclo de aproximadamente 5 minutos. Isso para um pre-preg convencional é bastante interessante. Então, aqui, um exemplo da peça que foi construída com esse material, você tem uma boa consolidação, você não tem irregularidades na superfície e você consegue ter uma perfeita, principalmente nos cantos, você não tem formação de voids, ou não tem formação de vazios. Aqui está um exemplo de um spoiler e de um capô. Isso aqui são peças da Porsche GT3 que foram construídas com essa tecnologia. Então, aqui, entrando basicamente aqui nessa linha, né, a linha nossa automotiva, você trabalha com materiais aí que tem TG em torno de 160 graus, com ciclos de cura de 150 minutos, entre 3 e 5 minutos. Já no mercado aeroespacial, nós trabalhamos com TGs de 180 a 190 graus e o ciclo entre 160 a 160 graus por 20 minutos. E o material que é aí desenvolvido para interiores, que é o FST, porque FST ele foi submetido aos testes de flameabilidade, smoke, fumaça e toxicidade. Então, esse material supera e atende essas exigências. Tem um filminho aqui, eu não sei se você consegue me ajudar aí, Herman. Esse vídeo está disponível. Esse é um vídeo do nosso laboratório no Japão. Esse material, assim como a apresentação, estarão disponíveis no Bom, esse vídeo está disponível no site da Teijin, também estará disponível no painel aeroespacial para vocês virem mais tarde. E entrando aqui falando rapidamente sobre termoplásticos, preciso admitir que falar termoplástico é um pouco mais confortável para mim, porque é a única coisa, é o que a gente mais tem ouvido nos últimos tempos. Você já deve estar cansado de ver esse triângulo também aí, representando quais são os tipos de termoplásticos existentes no mercado, mas nós estamos concentrados basicamente nesses do topo da pirâmide, que são PIC, PAEC e PPS. Existem outros no mercado, mas o nosso foco aqui, principalmente para o mercado aeroespacial, são nesses 3 tipos. Nós temos vários tipos de material, ou vários tipos de construção disponíveis, mas aqui apenas uma representação. O PIC é o nosso material mais maduro. Já temos 15 anos que esse material está em produção, só que ele tem uma elevada temperatura de processo, nós somos de 380 a 400 graus. Recentemente desenvolvido o PPS, 320 a 340 graus, e o PAEC, que está entre 340 e 360. Claro que você pode falar para mim assim, olha, mas a diferença de temperatura não é tão grande, todos são alta temperatura. Essa é uma característica intrínseca do termoplástico, né?
Então, a Teijin desenvolveu, a partir do nossa própria fibra de carbono, nós desenvolvemos um sistema de sizing específico que para produzir o nosso woven fabric, ou tecido, o TPWF, ou um pré-consolidado, um laminado pré-consolidado, que aqui chamamos de TPCL, e o unidirecional, é onde eu vou explorar um pouquinho mais. O unidirecional, nós temos investido tempo nisso, investido bastante esforço nos tipos unidirecionais. E hoje nós temos tecido uma situação bastante privilegiada, porque nós temos uma capacidade de produzir unidirecionais que tem desde 61 centímetros de largura até 61 centímetros de largura, com rolos que chegam a 1.000 metros de comprimento. Ou seja, nós produzimos o unidirecional com PIC, PAEC ou PPS, de larguras de 6,35 milímetros a 610 milímetros, com um peso específico de carbono entre 120 a 190 gramas e rolos de 100 a 1.000 metros de comprimento linear. Esse material tem uma excelente resistência, performance mecânica, né? E uma excelente, até pela característica intrínseca desses polímeros, resistência química e solvente. Temperatura de estocagem ambiente, essa é uma grande característica dos termoplásticos, e a reciclabilidade. A Teijin investiu bastante desenvolvendo o estado da arte da construção desses tecidos, e hoje o mercado nos reporta uma excelente qualidade nos materiais produzidos. No site da Teijin tem um filme mostrando a produção disso. Por quê? Quais são as razões por trás do aumento de uso de termoplásticos? Primeiro é a maturidade do processo, porque você ganha em automação e ganha em termos de produção. Ou seja, por processo de termoformagem, você consegue produzir peças bastante interessantes em ciclos extremamente curtos. Nós estamos falando aí de minutos. Esse é um exemplo de uma peça da Aerotech. No caso do unidirecional, tape unidirecional, você pode construir desde sistemas complexos ou de geometria complexa até cilindros ou, basicamente, pipes ou tubulações. Essa tem uma lâmpada violeta aí no meio, você já faz o processo de consolidação no momento que você está fazendo a incorporação do material. E o processo de soldagem também. Você pode fazer o processo de soldagem desse material por resistência, por indução ou por ultrassom. Nós temos disponíveis no nosso laboratório radiação, né? Nós temos disponível no nosso laboratório equipamento. Essa é uma peça, uma prova de conceito construída no nosso laboratório, onde essa peça foi submetida a um ensaio de ultrassom e a solda era perfeita. E por último, e não menos importante, um dos aspectos é a baixa flamabilidade, não formação de fumaça, toxicidade, a estocagem à temperatura ambiente, ele tem compatibilidade com aspectos de saúde e meio ambiente, e a reciclabilidade. Essa é um sumário da nossa linha de produto. Então, nós temos uma linha de PIC, que é essa nossa linha mais madura, aí, que eu falei que tem mais de 15 anos, os unidirecionais, tanto na forma de com fibra de carbono, produzidos com fibra de carbono no módulo standard ou módulo intermediário, o laminado consolidado ou o woven fabric. Nós temos também o PAEC na forma de tapes unidirecionais e o PPS na forma de tapes unidirecionais, também laminado consolidado, e o woven fabric. Ok? Agradeço a sua atenção e obrigado por ouvir. Qualquer coisa, estou à disposição. Carlos, muito obrigada. Mais uma vez, uma excelente apresentação. Temos duas perguntas que eu vou passar agora para você. Meu Deus. Então, vamos lá. A primeira é bem direta. É possível mencionar a resina utilizada na fabricação do spoiler do A320 pela Spirit? É possível, é uma resina da Solvay, mas eu não lembro o código. Mas isso é público, está no site da Composite World, você acha, ou se quiser me mandar um e-mail, eu respondo, mas é uma resina da Solvay, é público isso, a informação. Ok. Você mencionou altas taxas de produção. Qual a referência que pode nos fornecer em relação a altas taxas? Alta taxa no sentido, por exemplo, você pega um processo de autoclave, que você tem uma demanda, por exemplo, de você precisa, se você vai construir uma peça de geometria
complexa, você vai precisar de 8 ou 12 horas em autoclave. E com termoplásticos, com esse sistema de in situ, você pode produzir isso em minutos. Nós temos o caso dos clipes de fuselagem do A350, que são produzidos a partir do nosso TPCL PIC. O tempo todo de processo do clipe da fuselagem é de 27 segundos com termoplástico. Isso, se fosse feito em sistemas convencionais ou com termosets, isso demoraria horas. E daí vem as altas taxas. Tá bom? Espero ter respondido. Respondeu sim, então qualquer outra pergunta a gente encaminha por e-mail. Obrigado. Ok? Carlos, Boa muito tarde. obrigada Obrigado, mais gente. uma vez, viu?